dando continuidade aqui à nossa quarta palestra do nosso projeto, que eu tenho muito orgulho de falar. Chamei aqui meu amigo Márcio, que tem assim, uma experiência muito grande no assunto liderança, né, Márcio? Então ele veio trazer aqui pra gente um pouquinho do conhecimento dele também. Como eu falei para vocês, a liderança em todos os aspectos, né? Não é porque talvez você não seja líder da loja, mas você é líder da sua família, você é líder de um círculo de amigos, enfim. Em todos os lugares a gente pratica a liderança. Então, obrigada, tá, gente? Beijo. Márcio. Muito obrigado, Angélica. Eu vou economizar a apresentação, que eu acho que todos me conhecem aqui. Porém, eu queria iniciar com uma palavra. Você pode. Então imagine o quão você tem de poder naquilo que você emite. Então, como a Angélica disse, não é porque você está exercendo uma função que não tem o nome de líder que você não está liderando. Então, a todo momento que você toma uma atitude, você está liderando, mesmo quando você não faz nada. Então, nesse contexto, a gente vai falar aqui hoje sobre crise e sobre resiliência. São duas palavras fortes que demandam um entendimento profundo, porque elas podem dizer duas coisas ou mais do que duas. Depende do prisma que você está olhando, do contexto que você está analisando e daquilo que você está projetando ou está querendo. Tá bom? Eu sou uma pessoa em transformação hoje. Me intitulei assim há 2 anos. Por N motivos. Então, vivo isso e estar aqui para mim faz parte dessa transformação. Então, eu reitero as palavras da Angélica, agradeço a oportunidade de estar aqui e principalmente porque eu estou falando. Acho que todos conhecem a minha história aqui. Eu poder transmitir algo para vocês por voz, para mim, é uma vitória porque é um milagre de Deus. Tá? Então, entrando no assunto, a gente, para falar sobre liderança, precisa falar sobre comportamento. Então eu projetei 3 nomes ali que eu gostaria que vocês embutissem na sua mente e pensassem no final dessa conversa, através deles. Eu estou chamando de conversa porque eu não tenho a pretensão de ensiná-los nada. Eu estou aqui para trocar vivência, para falar sobre o que eu vivo, sobre o que eu vivi, sobre o que eu penso que eu tenho que viver ainda. Nesse sentido, o que a gente pensa? Se eu quiser te ensinar algo agora, nesse curto espaço de tempo, eu posso estar fazendo mais mal do que bem. Eu posso estar tentando mudar uma estrutura analítica que você tem, mental, em que você pode ficar pior do que está agora, em função de acreditação do que eu vou falar. Então o que eu quero fazer é uma conversa, para que através dessa conversa você tenha um despertamento para direcionar o teu pensamento para aquilo que você acha que é verdade e vale a pena aplicar. Tá entendido? Qualquer coisa podem levantar a mão e podem perguntar, tá bom? Então vamos falar de 3 comportamentos. Eu coloquei ali cliente, coloquei continuidade e pessoas. São 3 comportamentos pilares, fortes, básicos para quem deseja liderança. Em todos os segmentos, pessoa, negócio, fábrica, loja, comércio, o que você queira. Por quê? Se eu não tiver foco no meu cliente e não entender o que ele quer e quiser agradá-lo sobretudo, eu não sobrevivo. Se eu não trabalhar com pessoas, eu não vou a lugar nenhum. Então entram vários itens aí, que hoje eu vou resumir em inclusão e diversidade. Tá? E continuidade por quê? Melhoria. Se você está no nível, hoje, agora, quando eu falei, esse nível já virou passado. Se você não pensar em melhorar continuamente, e eu tenho certeza que vocês o fazem, mas precisam exercitar mais. Eu me vejo a todo momento tendo que fazer isso, porque o agora já passou. Então a melhoria contínua
é uma metodologia, é um direcionamento para que você esteja no mercado, atraente e projetando o teu futuro de forma consistente e alcançável, tá bom? O que te trouxe até aqui pode não te levar para o futuro. Isso aí. Então eu preciso saber aonde eu estou, da onde eu vim e para onde eu vou. Isso em todos os aspectos da vida. Falando de crise, eu queria provocar vocês. Nós estamos falando de liderança em tempo de crise. Vocês acham que a gente está em crise? Não precisa responder. O próximo slide vai dizer o seguinte. Eu quero que em uma única pergunta, eu vou pular essa etapa porque eu ia fazer uma dinâmica, mas dado o tempo eu não vou fazer. Porque eu queria que vocês respondessem, tem um QR Code ali para vocês copiarem e responderem. Eu ia projetar aqui em tempo real, mas vai demorar um pouco, tá? Então eu queria que, pelo menos, quem quiser, levanta a mão e fala o que é crise para você em uma palavra. Quem tiver vontade. Desafio. Turbulência. É tudo que sai fora do controle. Mais alguém? O que sai do controle causa o quê? Turbulência. Se eu estou fora do controle e com um ambiente turbulento, o que eu estou causando? Necessidade de atingir algo melhor. Então, eu estou num desafio. São 3 palavras fortes que resumem bem o que é crise. Mas eu acho que tem mais. Alguém tem mais uma ideia aí? Isso pode ser, ou isso é negativo ou positivo? O que a gente falou até agora. Pode ser positivo. Pode ter oportunidade. É onde eu quero chegar, tá? Eu já passei por várias crises. Nenhuma delas foi negativa. O QR Code eu não vou usar, pode passar. Aqui tem uma definição de crise que o ChatGPT colocou para mim. Eu manipulei, fiz algumas coisas ali, mas era só para também introduzir aqui a questão do uso da IA. Pode ler? Vou poupar um pouquinho a voz dele, tá, gente? Qualquer evento inesperado que ameaça causar impacto negativo significativo em uma organização, seu público ou sua reputação. Pode afetar a operação, segurança, imagem ou resultados financeiros. Geralmente, uma crise envolve desafios inesperados, riscos e a necessidade de mudanças para a superação. Dependendo do ponto de vista, a crise também pode ser uma oportunidade de aprendizado e crescimento, pois impulsiona a inovação, resiliência e novas estratégias para lidar com adversidade. Perfeito. Então o que a gente falou, concorda com o que está descrito ali? Por isso que eu fiz a pergunta antes. Porque todo mundo tem essa noção, faz sentido e traz a gente para um nível de vocês são líderes, vocês são capazes. De novo, independente da função. E vocês precisam trabalhar essa mentalidade de liderança, de dono do seu processo, dono da sua empresa, dono do seu negócio. Trabalhando assim, em conjunto, a gente vai evoluir e é o que a gente espera enquanto empresa, enquanto indústria, enquanto conjunto, enquanto equipe. De qualquer forma, ali tem 2 blocos. Um fala de problema e o outro fala de oportunidade. Então está alinhado com o que a gente falou. Faz sentido para vocês? Novas estratégias, adversidades, resiliência e inovação, palavras-chave. Desafios inesperados, riscos, necessidade de mudança e superação. Vindo dali, eu quero provocar o que tem que ser, no meu entendimento. De novo, eu falei que isso aqui é uma conversa. Tirem as suas conclusões. Eu entendo que liderança tem que ter propósito. Tudo na vida. Sobretudo um líder precisa ter propósito para ele avançar naqueles itens que a gente falou anteriormente. Se eu perguntar para vocês, enquanto funcionários,
qual é o seu propósito, vocês respondem de primeira? Sim ou não? Se não, exercitem. Exercitem. Conversem com o seu líder de RH, com o seu líder master, sênior, com o seu parceiro de trabalho. Pô, qual é o nosso propósito aqui, afinal? O que me move enquanto eu estou trabalhando aqui nessa empresa? Eu falei 3 comportamentos lá na frente. É importante que a gente, quando questionado, a partir de uma pergunta que me traz tração, eu tenho uma resposta imediata. Mas é entendível. Só sugiro exercitar. Quando eu perguntar qual é o seu propósito, você de bate-pronto já sabe responder. Eu tenho certeza que vocês sabem. O que houve aqui? Não apareceu. Não carregou a imagem. Enfim, eu vou falar da imagem. O que eu quero falar de propósito? Por que eu estou falando de mudança? Eu vou falar de mindset. Tá claro para todo mundo o que é mindset? Uma mudança de mentalidade, tá? Mudar mentalidade é algo que está embutido no nosso ser. E ali, a figura ia refletir para vocês o seguinte: mindset fixo e mindset de crescimento, evolutivo, inovador, que tem que ser o cerne da nossa busca. Um mindset fixo, por exemplo, faz um líder acreditar que a equipe dele não é capaz de evoluir. Que aquele funcionário que ela lidera ou ele lidera não é capaz de aprender. E aí eu tenho vários vieses que eu poderia elencar aqui. Eu só vou falar de alguns itens pontuais. Acreditação, aposta, desenvolvimento, investimento. Estou falando de pessoas. Isso é o que o líder tem que fazer, isso é o que o líder tem que ver. Como eu desenvolvo as pessoas que trabalham comigo? Qual é o meu propósito? Você responde propósito quando você usa a palavra porquê. Eu vou falar mais na frente. Então, pensem nisso. Mindset fixo e mindset de crescimento. O que eu preciso mudar para desenvolver o meu colaborador? Para que eu me desenvolva? Para que a minha equipe seja plena? Em função do que eu tenho que atingir e os resultados que eu quero entregar. Qual é o meu foco? Falei nos 3 comportamentos. Vamos exercitar. Cliente. Como é que eu atingo o cliente? Através das pessoas, através do que eu sirvo, do que eu entrego, do meu relacionamento, tá? Através do feedback que ele me dá. Existe uma ferramenta para isso. Não é hoje aqui que eu vou falar, numa outra oportunidade a gente pode falar. Uma ferramenta de melhoria contínua que chama VOC. Não sei se vocês já ouviram falar. Voice of Customer. Quer dizer, a voz do cliente. Então é um feedback que eu projeto, reforço, busco para que o meu cliente me dê feedbacks construídos, dados, análise, para que eu possa projetar o meu futuro, o meu crescimento, o meu atendimento em função do que o cliente precisa, do quanto ele está feliz comigo. Próximo slide, a gente vai evoluir. Eu falei de mindset. Como eu mudo meu mindset? Através do meu esforço mental. Nós temos modelos mentais. Nós criamos modelos, nós somos condicionados desde criança. Então isso chama-se neurociência. Quando eu falo de modelo mental, também eu sou capaz de mudar. Então eu posso ter um modelo mental disruptivo, ou desconectado, ou desconstrutivo, N palavras. Mas o fato é o seguinte. Modelo mental é uma estrutura cognitiva que usamos para interpretar o mundo, tomar decisões e resolver problemas. Ele funciona como um mapa mental, que nos ajuda a compreender e dar sentido às situações, guiando nossas percepções, julgamentos e ações.
Os modelos mentais são formados ao longo da vida, por meio de experiência, aprendizado, crenças que desenvolvemos, e eles podem ser úteis quando facilitam a adaptação e a resolução de problemas, mas também podem ser disfuncionais quando distorcem a realidade e levam a decisões erradas ou comportamentos prejudiciais. Um líder com um modelo mental de crescimento contínuo acredita que habilidades podem ser desenvolvidas com esforço e aprendizado, enquanto o outro, com um modelo mental fixo, pode achar que as pessoas nascem com talentos imutáveis e que não há muito a fazer para mudar. A boa notícia é que os modelos mentais podem ser questionados e modificados para melhorar a forma como pensamos e agimos no dia a dia. Então aqui, gente, poder de liderança, pensamento evolutivo, melhoria contínua, busca pelo aperfeiçoamento, desenvolvimento de pessoas, entre outras coisas. Olhar para o seu seu ambiente micro, vamos dizer assim. Eu gosto de falar muito nisso. Quando você olha para o seu microambiente e o processo que nele há, você desenvolve ferramentas que, projetadas exponencialmente, vão impactar o teu cliente de forma aumentada. Por quê? Se o microambiente está funcionando de forma correta, envolvida dentro de ferramentas e de intenções que a empresa preza enquanto valores, melhoria contínua de pessoas, você vai atingir na ponta, no end, lá no B2B, no B2C, a pessoa que você quer, que é o teu business, que é o teu negócio maior, ou é o teu cliente, que é o teu negócio direto. Modelo mental e mudança de mentalidade é o que a gente quer provocar. Se a gente tem alguma barreira mental para entender evolução, inovação, necessidade de aprendizado, treinamento, que é o que nós estamos fazendo aqui. A gente está trocando uma conversa para despertar conhecimento. E eu estou aprendendo muito mais cada vez que eu falo com vocês. Tenho certeza disso. E o que a empresa de vocês está fazendo é importantíssimo. Isso aqui é um treinamento top. MBA. Aproveitem, batam palma. Isso é currículo. Isso é investimento em vocês. A gente falou lá, pessoas. Através delas é que a gente vai atingir o que a gente precisa. Tá? Valores. Continuando com o propósito, uma outra pergunta. Internalizem isso. Não precisa responder. Você exerce uma liderança com propósito? A gente não conseguiu responder ou não quisemos qual era o meu propósito. Eu subi um degrau. Todos vocês são líderes. Em qualquer momento da sua vida. Você está exercendo uma liderança com propósito? Para reflexão. E aí, a gente falou de crise, de um momento ruim. Eu vou falar de uma crise aqui que todo mundo vai saber qual é. A pandemia. Todo mundo foi afetado por ela. Como é que a gente saiu dela? Melhor ainda. Hoje a gente é muito melhor do que antes da pandemia. Nós criamos várias potencialidades que a gente desconhecia ou que a gente não tinha. Foi preciso aprender, foi preciso desenvolver, foi preciso se relacionar de forma diferente. Criamos situações que não existiam. Quebramos paradigmas, lideramos na essência, senão a gente não estava aqui. Imagine o seguinte, isso aconteceu comigo. Depois de uma crise, aquele lugar que você habita ou que você trabalha não existe mais. Aquela função que você desempenhava não é mais necessária. Eu falei para vocês entenderem o ponto atual, de onde vocês vieram, para onde vocês vão. Se coloquem agora dentro da pandemia. O que vocês fizeram e fazem até hoje. Se tudo acabar, o que vocês vão ser ou vão fazer amanhã? Vocês ainda vão ser úteis. Pensem nisso.
Então faça o seu melhor hoje, imaginando o amanhã. Pode ser que amanhã, se você estiver dormindo hoje, você não seja mais útil. E aí tu vai ter que correr literalmente atrás do problema, atrás do prejuízo, ao invés de estar na frente dele. E aí é o seguinte, eu preciso pensar no que eu entrego, ou no o que eu faço. Por que eu faço ou por que eu entrego? Tem diferença. O que eu faço, o que eu entrego, por que eu faço, por que eu entrego. Tem um peso diferente. Está traduzindo o propósito. Pode passar. Temos um propósito no que ou no porquê nós fazemos. Se perguntem o que vocês estão fazendo e por que vocês estão fazendo. Quando eu estou lá servindo meu cliente, o que eu estou fazendo? Acabei de falar. Estou servindo meu cliente. Por quê? Simplesmente eu estou vendendo uma blusa? Eu estou mudando o mundo. Eu criei marca. Eu estou entregando para o mundo coisas novas, inovadoras, jovens, experiências que causam ou transmitem autoestima, que trazem um público novo, que dão sangue e poder para que essa marca se mantenha fluida e para frente, longeva, eterna. É o que a gente quer. Eu vou falar uma coisa aqui que alguém já falou e talvez no final eu volte. Vocês são uma família. Alguém dizia isso para vocês. Liderança com propósito. Eu me sinto da família de vocês. Tem uma equação para a gente exercitar. Vamos entender aquilo ali, uma célula. Periférico da célula, meio e núcleo. A parte mais poderosa de uma célula é o núcleo. Ela manda, ela alimenta, ela progride, tudo que faz parte dali. A parte externa, eu estou chamando de o quê? O meio como, e o núcleo, que é o que eu quero que vocês internalizem, é o porquê, que é o que a gente está falando até agora. O líder precisa saber por que ele está fazendo o que ele está fazendo. Em todos os aspectos. Para o líder ser uma pessoa inspiradora e que ajuda no engajamento da sua equipe, ela precisa estimular essa pergunta. Isso se dá através do exemplo. Se todo discurso que eu fizer para vocês aqui, ou projeção que eu faço na mídia lá, chegar aqui e eu fizer diferente, o que vai acontecer? Falta de confiança. A base do relacionamento entre líder e equipe, empresa, qual é? Confiança. É a base da pirâmide. Eu não estou dizendo que é o modelo piramidal de gestão. Estou dizendo que a base da pirâmide, simbolizando algo que fica apoiado, é confiança. Do contrário, essa pirâmide vai ruir e ela não se mantém. Líder, você é exemplo. Você tem que fazer o que você fala que vai fazer. Tem que fazer o que você diz que faz. Tem que representar nas suas atitudes, gestos, intenções, aquilo que você diz que é. Senão, como é que tu vai liderar uma equipe? Paradigma e diferença. Então, tal que eu falei aqui. Fazer diferente, entender o que é paradigma, eu tenho que quebrar, tenho que mudar. 4 itens ali para a gente comparar. Usando por quê? Cultura fortalecida. A empresa precisa ter uma cultura forte. E cultura se constrói no dia a dia. Cada gesto, né? Cada aperto de mão, cada entrega, cada sorriso. Tudo bem? Boa tarde, te amo. Cultura do amor.
É um gesto simbólico. Mas se ela chegar e eu falar isso para ela no trabalho, o que vai acontecer? Ganhou o dia, vai trabalhar bem. Cultura da proximidade, da valorização, da inclusão, da diversidade. Isso aí. Então, perguntem por que para lá e por que para cá. Tem que fazer sentido. Se o porquê para cá responder valores, valores tem que responder o porquê para o outro lado, tá bom? Então, cultura fortalecida. Por quê? Eu tenho valores fortes. Não precisa responder também, mas vocês sabem quais são os valores da sua empresa? Missão, visão, é importante. Credibilidade, acabei de falar. Se traduz através de por quê? Atitude que eu tomei. Tá bom? Por que pessoas felizes demonstram ownership? Ownership é um termo que a gente usa muito na aviação. Quer dizer dono do seu processo, dono do seu negócio. Propriedade, liderança. Pessoas felizes lideram, tomam conta do seu espaço. Sua célula de trabalho é a sua representatividade, seu espelho, seu exemplo, seu passaporte, seu modelo. Resultados abrangentes só se consegue sozinho. Tá entendido? Por quê? Porque são alguns exemplos, tem vários outros. Você já correu minha vez. Algumas dicas dentro do que eu preciso mudar, dentro de comportamento, dentro de mudança, de vieses. Eu quero falar sobre alguma modelagem que traduz um estado. E aí a gente vai comparar. 3 palavras ali: frágil, resiliente, e uma terceira que quer dizer melhor do que tudo isso. Comparando fragilidade, o que quer dizer? Algo que quebra e não volta ao normal. Exemplo, copo de cristal. Caiu, quebrou, não volta ao normal. Mesmo que eu colhe os caquinhos. Tá? Resiliência, ou uma pessoa resiliente, ou um comportamento resiliente, traduz o poder de voltar ao estado de origem, o estado normal. Nós éramos resilientes antes da pandemia. Se falava muito nisso. A gente era capaz de ser submetido a algo, depois a gente voltava ao normal. Esse conceito de antifragilidade surgiu depois da pandemia. Se eu não estiver errado. Pelo menos eu o conheci depois. Tem um livro, depois eu posso indicar para vocês, que ele... aí, só para completar, resiliente eu posso comparar o elástico. Eu estico, ele volta ao normal, estico, ele volta ao normal. Daqui a pouco ele vai cansar. Antifragilidade quer dizer o seguinte, depois de ser submetido a um estado de estresse ou pressão, eu volto melhor do que eu era antes. Então, tá entendida a diferença? Tá entendido por que depois da pandemia? A gente vive num mundo que é o caos. Hoje a gente chama de mundo bunny. É uma nomenclatura que se dá ao mundo que a gente vive, que é um mundo totalmente incerto, volátil, complicado, tá? O que eu estou falando de antifragilidade? Coisas que se beneficiam com o caos. Não quer dizer que eu quero viver em turbulência. Mas o mundo é o caos, é turbulência, é novidade, é avanço, é problema o tempo todo. E não é diferente da minha liderança. Hoje, no mercado de trabalho, nós estamos com 5 ou 6 gerações trabalhando ao mesmo tempo. 5, né? Dá para entender o desafio, né? Dá para entender o caos.
E aí, o que o pessoal vai falar? Deixa eu ver, quem é a geração Z aqui? Vão criticar a geração Z, pô. Claro. A culpa é da geração Z. Só que não. Só que não. Não é. Isso é muito fácil de dizer. Mas aí eu vou perguntar, o que eu estou fazendo para ajudar a geração Z a ter uma visão um pouco diferente do que ela vê? E o que está errado no que ela vê, se eu quero a mesma coisa? A gente só não faz tanto quanto eles fazem porque a gente tem outros compromissos que vieram com o passar dos anos. Agora, você não quer qualidade de vida? Você não quer mais tempo com a família? Você não quer menos estresse? Não quer ganhar mais? Não quer ser valorizado? Enfim, entre outras coisas. Eu estou falando do ambiente de trabalho. O livro Antifrágil foi lançado em 2012, tá? 12? Consultei aqui. Então, eu acho que potencializou isso, né? Depois da pandemia, mas já era um assunto... Antes, né? Antes. Como eu conheci depois... Só pra gente dar uma carimbada. Quando você vir ou entender que está em crise, ou dentro dela, faz aquilo ali. A gente está falando de inovação. Mudança mental. E aí eu posso evoluir para mindfulness, que aí é uma palavra bonita, que vai me trazer um relaxamento, um olhar diferente. Também não está aqui no contexto, mas tira o S da crise e seja criativo. No amplo aspecto da palavra, que a gente trouxe até aqui. Tudo que a gente falou. E aí eu quero fechar esse módulo, eu vou iniciar o segundo rapidinho, só para contar uma história para a gente fechar. Quem não conhece esse filme, De Volta para o Futuro? Ou quem conhece? Acho que todo mundo conhece. O que aconteceu nesse filme? O que aconteceu nesse filme? Esse filme é de 1985. Um cientista inventou uma máquina que ia voltar no futuro. E ele voltou 30 anos. Ele foi para 1950. Quem foi para lá? Um rapaz. Foi a cobaia. O que aconteceu lá? Ele encontrou o pai e a mãe dele, que ainda eram enamorados e estavam estudando numa universidade, se não me engano. Resumindo, o que aconteceu? A mãe se apaixonou por ele. Aí eu estou falando lá, problema. Tem dois tipos de problema, tá? Só pra gente conversar. Problema criado e problema causado ou gerado, dá a mesma coisa. Que tipo de problema foi esse? Ele não ia nascer, né? Eu criei um problema. Por quê? Eu não tinha nada que viajar no tempo. Consequentemente, por conta dessa decisão, dessa atitude, eu ia causar um problema. Tem diferenças aí. O problema criado é aquilo que eu projeto para mudar, para melhorar. E o causado é aquilo que talvez eu não consiga atender. E eu tenho que saber por quê. Eu sei o porquê e eu tenho que saber o que eu vou fazer para atingir a meta. O problema criado, eu ainda não sei. Tá? Era só para a gente entender o seguinte. Hoje, falando de caos, todo mundo sabe o que é a IA, não sabe? O líder aqui está usando a IA no seu trabalho? Deveria. Dado o nível de maturidade da sua empresa. A gente não vai atropelar a carroça. Dado o nível de maturidade da sua empresa, é interessante que você comece a se ambientar com isso. Tá? Por exemplo, eu vou dizer um treinamento de desenvolvimento de pessoas. Eu jogo na IA, em 1 minuto eu tenho um treinamento pronto. Coisa que você faria em 1 semana, 15 dias, 2 meses, dependendo da sua capacidade, do seu entendimento e conhecimento. Só para exemplificar. Eu estou trabalhando com uma IA que eu estou desenvolvendo eu desenvolvi um prompt
a palavra é essa. O prompt é um comando que você vai gerar para a IA te responder o que tu quer. Tem níveis de uso. Nível 0, que eu só provoco ela, tem o nível 1, que eu já digo o que eu quero, e assim vai. Como que isso vai acontecer para vocês? Estudando, treinando. E não tem tempo. Não é novo nem velho, não existe isso. Você precisa se ambientar ao novo, que não é mais novo. Tudo isso traz uma capacidade que o líder tem que desenvolver. Vou falar de uma soft skill. Ou uma habilidade comportamental, que é buscar aprender, buscar conhecer, inovar. Que resulta numa hard skill, que é uma competência aprendida. Que você pode fazer simplesmente lendo, ao invés de estar no WhatsApp. Foco, desenvolvimento, evolução, colaboração, intencionalidade. E aí você vai ter um poder de gerir a sua equipe melhor ainda. Porque você vai poder desenvolver técnicas ou habilidades ou mapeamentos a partir dos dados gerados. E o líder de hoje, de ontem, tinha que saber People Analytics, que é analisar dados de pessoas. Como você sabe que está o sentimento da sua equipe no dia de hoje, por exemplo? Você faz um mapeamento ambiental? Pesquisa de clima? Mesmo que não faça, você percebe. E hoje a Mary não está bem não, cara. E hoje a Paula está, cara, soltando os cachorros. Eu começo a entender perfis comportamentais. A partir daí eu começo a entender a integração entre pessoas. A partir daí eu começo a gerir a equipe de forma eficiente. A partir daí eu direciono habilidades, capacidades de negociação, de evolução, de treinamento, desenvolvimento, blá, 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 mais assertivas. A partir daí eu estimulo pessoas mais felizes e motivadas. Isso tudo eu falei a partir da IA, tá, gente? Só que quem está no comando? Nós. Então a gente precisa estudar, treinar, focar, para saber que quem comanda somos nós. Quem facilita a nossa vida, hoje, a IA. Por isso que eu falei de viagem no tempo, só para pegar o gancho. E aí, só para fechar, teletransporte. Há 10 anos atrás, eu dava uma palestra para um time que eu liderava, e eu falei com eles assim, gente, se vocês não olharem para frente, daqui a pouco não vai ter emprego. Qual é o plano de desenvolvimento de carreira, o plano de desenvolvimento individual que vocês estão fazendo? Eu, como líder, estou disposto aqui. Eu tinha um mapeamento comportamental, de desenvolvimento, plano de carreira, plano de touch points, que são feedbacks construtivos, programados e cadenciados. Então tinha tudo planejado. Mas dependia de quem evoluir. Do outro. Eu dou as ferramentas, eu estimulo, mas quem desenvolve é você. Então o líder é capaz de fazer a gestão, como eu estou dizendo, mas quem busca é o protagonista da história. Senão você vai virar um coadjuvante. E aí tu vai bater palma para um palhaço rir. Ou o cachorro, ao invés de balançar o rabo balança o cachorro, né? Assim que a gente fala. Enfim. E aí, 10 anos atrás, o que eu fazia para esse pessoal que eu falei isso? Gente, cuidado, porque daqui a pouco não vai ter mais avião. Por que não? Não tinha nem IA naquela época. A gente vai se teletransportar, então não vai precisar mais de avião. Semana passada, o mundo presenciou o primeiro teletransporte. 10 anos depois do que eu falei com a minha equipe. Ainda está em estado experimental, mas o mundo foi capaz de transportar uma célula ou um objeto de um ponto ao outro sem fio, sem fibra ótica, sem nada. Se vocês não sabiam disso, é uma notícia aqui de primeira mão. Por outro lado, vocês conhecem o Elon Musk. Já ouviram falar de muskismo?
E de faz o Elon também, né? Isso aí. Então, era só para ilustrar e fechar esse bloco. Tem alguma pergunta, gente? Estão indo? Depois tu vai ter que dar um curso pra gente. Pra mim também. Não, curso de inglês, né? Pode ser. Não, a gente vai ter que dar um curso de IA e liderança. É uma provocativa, tá, gente? Ó, inglês. De novo, o mundo precisa evoluir. E a gente é dependente do americano. Se você não entender uma palavra em inglês, faz o Google. É só ligar ele aí que ele traduz o que eu falo agora na hora. Pergunta aí. Tem várias. Vocês só conhecem o ChatGPT? Só? Tem mais. Tem o Gemini, ou Gemini, como queiram falar. Gemini. Enfim, aí vai. Mas vamos pular, senão eu vou perder tempo. Vamos evoluir para cá. Resiliência. 20 minutos. Vou acelerar. Pula. Disfunções das equipes. Eu falei de resiliência e liderança. Você tem que ter cuidado com o que pode te prejudicar. Uma das coisas que pode te prejudicar é você não entender o que está acontecendo com a tua equipe. Então o líder tem que ter um olhar clínico. Ele tem que saber mapear a tua equipe. Ele tem que gerar dados e saber ler, projetar esses dados para trabalhar de forma eficiente. A gente está falando de trabalho em equipe. Eu disse aqui que ninguém trabalha sozinho. Tudo que acontece é em grupo. Concordam, né? O que a disfunção quer dizer? Algo que vai prejudicar a coesão dessa equipe. Tá? Então, olha lá, minam confiança, comprometem o debate saudável, também afetam a responsabilização e o foco nos resultados coletivos. Ou seja, eu preciso saber mapear isso. Isso pode estar acontecendo na minha empresa. Eu não estou entregando conforme eu deveria. Eu posso ter conflito de interesse. Eu posso ter picuinha. Eu posso ter inveja. Posso ter ego. Nós somos seres humanos. Tá? Eu podia evoluir aqui para uma palavra bíblica. Eu não vou fazer isso nesse momento. Mas isso tudo é pecado. Vai. As 5 disfunções. Leia para mim. A gente falou sobre a base como a gente evita, né, essas disfunções, e a base é a confiança. Então, se a gente fosse colocar ali, ele colocou ali no redondo, mas a gente fosse colocar numa pirâmide, a confiança tem que estar na base, né? Então, falta de confiança, ausência de abertura e vulnerabilidade entre os membros da equipe, isso cria barreiras na comunicação e colaboração. E aí o que causa isso? A falta de confiança. Né? Quando que a gente não se cobra? Quando a gente não confia um no outro. E aí a gente tem o quê? A gente não cobra porque a gente fica com medo de conflito. O medo do conflito, o conflito é bom, tá, gente? Então, quando a gente fala que está tendo um conflito, óbvio, né? A gente vai ter um pouco de cuidado nisso, mas é muito importante a gente ter debates saudáveis, né? Então tá ali, ó, medo de conflito, debates saudáveis são evitados, a equipe perde a oportunidade de inovação, de resolução de problemas. Você tá vendo aquilo ali, mas você não tem confiança, deixa isso pra lá, não vou entrar nesse conflito não vou cobrar isso pro meu colega. Eu costumo dizer o seguinte, numa equipe, a sua equipe, uma equipe de alta performance, se não tiver todo mundo no mesmo nível, eu tenho certeza que para a Angélica, para o Rogério, para o Robson, para a Cláudia, isso não interessa. Não interessa eu ter um funcionário aqui em cima e o outro aqui embaixo. Todos têm que estar lá em cima. Então, quem está lá em cima precisa dar a mão para quem está lá embaixo para estar no mesmo nível. E aí a gente começa nisso, né? Nos debates, falar, olha, isso não está legal, a equipe precisa melhorar nisso, precisa melhorar naquilo. E aí depois a gente tem falta de comprometimento, né, concordância superficial, sem intenção real de agir. Decisões não são efetivamente implementadas. É nisso tudo que eu estou falando. Evitar responsabilização,
Membros se omitem diante de erro dos colegas. Padrões de desempenho ficam comprometidos, né? Eu deixo quieto. A gente está falando aqui de X9 não, tá, gente? Não é sobre você entregar o seu colega, não. É sobre você ajudar o seu colega a desenvolver. Então você precisa chamar ele, olha, a equipe está querendo chegar nesse patamar. Você está atrapalhando. A gente precisa ir junto, vamos junto. Se esse colega não vai chegar junto, aí a gente vai conversar com a liderança e aí vai desenvolver aí algo para que esse colega chegue no mesmo nível. Porque a intenção é que todos, de novo, estejam no mesmo lugar. Falta de atenção aos resultados, interesses individuais superam objetivos coletivos. O desempenho geral da equipe é prejudicado. Então eu estou olhando só para o meu umbigo. Eu estou bem, estou legal, o resto não me importa. Tudo a ver com o que a gente falou até agora, certo? Então a gente está falando de conflito é saudável, mas pode ser prejudicial. Então aproveita e olha com bons olhos e oportunidade. Comprometimento, então, a gente está falando do sujeito, que é o indivíduo, é o singular, para que a gente forme equipes potentes. Responsabilização, parte de cada um para que a equipe esteja comprometida e entregue. Resultados, todo mundo tem que buscar. Essa é a meta. Falta de confiança, a base. Tem um bônus ali que eu tinha que fazer umas dinâmicas aqui, mas eu vou correr, depois eu envio o bônus para vocês. Que é uma maneira de vocês avaliarem suas equipes, entender se estão disfuncionais, quais são, o que tem que fazer. Aí eu passo para vocês depois. Era para quem ganhasse o desafio, mas a gente não vai fazer. Eu passo para todo mundo. De qualquer maneira eu passo também. Vamos lá, a gente quer usar como exemplo o BOP. Todo mundo conhece o BOP, certo? Então o BOP é uma estrutura conceituadíssima por sua competência operacional. Ela é exemplo para N instituições, inclusive polícia americana, polícia europeia. Todo mundo vem aqui aprender com o BOP. Afinal de contas, a gente tem uma estrutura treinada, eficiente, operacional, dedicada, com uma estrutura sólida e que vive num ambiente perigoso. A gente está falando de lugares que a gente precisa combater o crime, combater várias disfunções. Então ali, dito. Aí a gente está falando de Rio, mas não levem isso ao pé da letra, que pode ser uma palavra prejudicial, mas a gente está falando de excelência operacional. Tá? Comparando práticas de gestão de equipes de alta performance do BOP e as competências técnicas militares alinhadas ao que eu devo desenvolver na minha empresa. Então eu já dei alguns spoilers aqui, a gente já falou de trabalho em equipe, é uma soft skill que o mercado valoriza muito e cada vez mais. Então, trabalhar em equipe, transmitir confiança, desenvolver o outro, liderar a todo momento. São algumas que a gente pode elencar como capacidade ou propriedade de comparar com o que eu devo ter na minha operação, no meu trabalho. Faz sentido, gente? BOP e as equipes de alta performance, práticas, abordagens, apesar de contextos diferentes, a gente chega ao seguinte: desenvolvimento de equipe de alta performance no setor corporativo. Por quê? Eu preciso olhar, enquanto líder, para o nível mais alto que eu posso ter dentro de operacionalização do trabalho, entrega de resultado, empenho, trabalho em equipe, desenvolvimento de pessoas, gestão da singularidade, gestão da expectativa, gestão de equipe, gestão de conflito, gestão de crise. E por aí vai. Então eu estou falando de um órgão que vive isso, comparando com o nosso ambiente. Certo? Se vocês têm uma baixa de venda, vocês começam a entrar em crise. Se vocês não vendem o que tem que vender, vocês não estão atingindo o resultado. Se eu tenho um conflito entre a equipe, eu tenho uma crise instaurada internamente, eu tenho que gerir isso. Se eu não olho a pessoa com um prisma singular para formar uma equipe potente, eu posso dar o remédio para você
que não vai fazer o mesmo efeito do que o remédio que eu vou dar para ela. Então eu, enquanto líder de RH, enquanto pessoa de gestão, preciso conhecer cada indivíduo, o sujeito da minha equipe. A gente está querendo falar indivíduo, que é o linguajar que o mercado usa hoje, que é sujeito, ao invés de indivíduo. Para que eu tenha o poder de tratar a pessoa de forma singular, inclusiva, entender a diversidade, que é atender a todos de uma maneira adequada, empática. Capacidade de liderança, gente. Tudo que eu estou projetando e falando aqui, capturem como soft ou hard skills, que hoje o mercado chama de human skills. Ou seja, habilidades humanas ou habilidades reais. Recrutamento e seleção. Como que você captura no mercado aquele profissional que você precisa? Como que você fideliza aquele funcionário que você tem? Eu não falei reter, falei fidelizar. Um linguajar diferente, porque eu não prendo ninguém. A única coisa sua que é minha enquanto patrão é o conhecimento. Mesmo assim você pode levar a hora que você for embora. Então, importantíssimo esse tópico. Como que eu recruto e seleciono? Isso começa lá embaixo. Mapear minha necessidade, perfil do funcionário que eu quero, como que eu vou entender a habilidade, como que eu vou treiná-lo, como que eu vou inseri-lo, quanto que eu vou investir, qual a projeção de retenção ou de fidelização, e assim vai. Tem todo um nível, uma hierarquia, um pacote de gestão que custa caro. E tem que dar o resultado que eu espero, principalmente na tua felicidade. Porque a gente falou aqui de inclusão e diversidade. Então são pessoas, eu tenho que cuidar de vocês. Líder. Ambiente corporativo se também entende o seguinte: é um ambiente que tem pressão, tem distúrbio. Eu preciso trabalhar isso da melhor forma possível para que esse ambiente fique o melhor possível. O melhor modelo que eu quero. Treinamento e desenvolvimento. De novo, a gente está falando aqui de treinamento, desenvolvimento, transferência de conhecimento, relacionamento. Sempre olhem para a sua equipe valorizando quem? O poder do relacionamento que o líder tem para desenvolver o quem. Aí eu já não falo mais do que. Tá? Nesse contexto eu ia só desafiar vocês coloquem na mente, eu não vou fazer por conta do tempo, mas depois a gente pode fazer. Se eu te der um barbante, você é destro ou é canhoto? Eu vou te dizer, se você usar tua mão canhota segurando um barbante, quantos nós você consegue dar usando só essa mão apertado? Número. Pode usar, tipo, objetivo. Boca e... Objetivo. Não, só a mão. Só uma mão? Nenhuma. Tá. Modelo mental. Ele está errado. Tá? Eu não vou fazer a dinâmica aqui, mas ele ia provar para ele mesmo que ele está errado. Treinamento e desenvolvimento. Entenda que você é capaz, você é líder. Desenvolvimento está contigo, você tem capacidade. Basta treinar. Liderança passa por aí também. Então, o BOP, exemplo. Algumas situações do BOP. O que acontece com o líder, gente? Qual é o retrato do líder numa equipe? É a pessoa que faz o quê? A gente já falou. Dá um exemplo. Numa questão de racionamento, pensem no que vocês quiserem. O líder é o último a se servir. O líder é aquele que treina pessoas para que elas subam no palco e brilhem. E ele fica oculto. Só para vocês entenderem o poder da liderança dentro de um ambiente do caos, de perigo,
que alguém depende um do outro. O que o líder vai fazer? Nesse caso vai inverter, ele vai na frente. Quem vai botar o peito para levar tiro é ele. Ele nem fala, tá, esse é o último não. Pensem nisso na sua empresa, na sua corporação. Em alguns momentos você vai ter que ir na frente. Mas na maioria deles você quer o melhor desempenho, a projeção daquele que você está liderando. Coesão, trabalho em equipe. É uma continuidade disso. Então a gente precisa ter esse exemplo aplicado, desenvolvido, maturado, para que eu tenha coesão, essa equipe esteja unida. Uma equipe disfuncional, a gente já falou o que acontece. Então coesão é o sentido inverso. Então eu preciso agrupar isso. Quem trabalha nisso? O líder. Através de quê? Poder? Autoridade? Como é que você obtém autoridade? Dando exemplo, por quê? Eu te dou autoridade para tu me liderar. Se você quiser tomar autoridade de mim, aí está usando poder. Então tem que ser o exemplo, tem que ser o espelho. Confiança. Empatia. Beleza? Então a gente está falando de uma equipe coesa através de sujeitos. Gestão da singularidade. Entender, conhecer cada um para colocar a equipe no lugar certo. Delegar. Gestão compartilhada. Ambiente corporativo é a mesma coisa, vai. Disciplina e responsabilidade. Seguir regras é necessário. Eu sei que nos dias de hoje a gente tem alguns vieses aí. Não é um ambiente tóxico de trabalho, mas sobretudo eu tenho que ter regras. Senão, como é que funciona? Todo mundo quer trabalhar home office. Não dá. Se não for home office, não quero andar de carro, não quero trânsito. Então, infelizmente aqui na empresa não vai dar. Porque tu tem que cortar a malha, tu tem que costurar, tu tem que atender aqui. Mas eu trabalho online, trabalho. Mas isso tudo faz parte de um contexto geral de negócio. E aí, responsabilização, performance, clareza, expectativa, tudo isso é projetado para que a equipe tenha um norte, saiba para onde vai. O líder tem que dar isso. O que falta muitas das vezes? Comunicação. Todo mundo sabe comunicar bem? Ou acha que sabe? Peça feedback. Primeiro estude e se prepare para dar e sobretudo para receber. Então peça feedback. Mas esteja pronto para recebê-lo. Mas treine aquela pessoa para dar também. Então é uma via de mão dupla. Resiliência e pressão. A gente falou de resiliência, antifragilidade, pressão, tudo está junto. Quando eu sou pressionado, o que acontece? O que acontece com o milho da pipoca quando eu boto fogo na panela? Pula. Se eu sou pressionado, o que eu vou fazer? Tentar escorregar e vou sair fora. Eu não quero estresse, pô. Nosso cérebro não quer. Quero tranquilidade, pô. Tem que produzir, tem que entregar tantas blusas, tem que dobrar, tem que ser... Gente, mas o ambiente é pressão. Por isso que a gente falou de modelo mental, preparação, entendimento, liderança, exemplo, treinamento. Se você, na aviação, por exemplo, onde eu trabalho, não quiser pressão, não vai para lá. Não quer dizer toxicidade. Pressão porque o ambiente é pressionado. Eu tenho que entregar. Eu tenho que ter segurança, eu tenho que ter qualidade. Eu tenho que ter custo. Eu tenho que ter prazo. Qual é o meu foco? Cliente. Ele tem que estar feliz. Tem que oferecer segurança. O propósito da aviação é esse. Levar e trazer as pessoas para casa em segurança. É simples. Ambiente corporativo é a mesma coisa. E aqui eu ia fazer outra dinâmica. Eu vou perguntar, eu trouxe, mas eu não vou fazer.
Não vai dar tempo. Se eu te pedir para colocar um ovo em pé, em quanto tempo tu acha que tu consegue? Vocês duas. Ovo de galinha, cru. Não, na mesa. Na mesa, sem nada. Nunca tentei, não tenho nem noção. Não tem noção? Quanto tempo você acha que levaria? Objetivo, chuta. Você se autoanalisando, autoliderando. Pô, tem que colocar um ovo em pé. Quanto tempo eu vou demorar para colocar esse ovo em pé? Aí eu dou uma quebradinha. Não. Pode falar, fala um tempo. Imagina. Não sei, uma meia hora? Você que sabe, não sei, meia hora? Tu acha que consegue? Não sei se eu conseguiria. Eu iria tentar. Quanto tempo tu acha? Perder minha vida nisso. Não colocaria, o ovo não fica em pé. Mas eu iria tentar. Tá bom. Até eu quebrar ele. Eu iria ter que fazer a dinâmica aqui para vocês verem, mas não vai dar tempo. Deixa eu contar. E aí eu queria... Coloquei em alguns minutos. Fica em pé. É possível. Ah, viu, Márcio? Tu tá sentindo não. Não. O desafio é o seguinte. Água ali intervalo. Ficar mais um pouquinho, não tem problema não, tá? O desafio é modelo mental. É você falar, pô, botar o ovo em pé, consigo ou não consigo? Vamos tentar. Vamos lá, pergunta a IA, pô. Pergunta a galinha, né? Pergunta a IA, pô. Pergunta a galinha. Foi bom falar nisso. Por quê? Quando eu falo de projeção de alcance, como que eu devo me imaginar? Uma águia ou uma galinha? Pô, a galinha voa. Qual é o voo da galinha? Igual o Vasco, né? Igual o Fluminense. Isso aí, é só para descontrair. Mas é isso. A galinha voa e cai. É um voo curto. Mentalmente pensando, eu não vou longe. Ela não acredita nela. É igual o cavalo. Se você prender o cavalo aqui, ó, nesse tripé, o que ele vai fazer? Vai ficar. Porque ele acha que ele sabe que ele está preso. Botou alguma coisa no pescoço, ele sente que está preso. Não estou chamando ninguém de cavalo nem galinha, tá? Por favor. Tecnologia e ferramentas. Então, águia. Tem uma análise comportamental que a gente fala de bichos. Se quiser, eu passo a matriz para vocês também. É muito bacana. Tem. Tecnologia e ferramenta. O que a gente está fazendo aqui é uma ferramenta de relacionamento, de troca, de conversação, de exposição. Tá bom? Mas existem várias ferramentas. Então a gente está falando de uso da tecnologia, falamos da IA. Estou falando de uma ferramenta de avaliação de desempenho, de avaliação comportamental, definição de perfil, projeção disso para a sua equipe, plano de desenvolvimento individual. São N ferramentas. Peraí que eu tô tentando achar o mouse. Calma aí. Passa a cacetinha. Vamos lá, vamos com a setinha. Tá lá em cima o mouse, ela. Desce. Aí. Tá aí não? Aí, filho, já passei. Motivação agora. Motivação e cultura. A gente falou cultura. Dia a dia, insistência, exemplo. Através disso, eu consigo estimular. Eu consigo te motivar? Sim? Eu consigo te motivar, Camila? Consigo te motivar? Eu acho que a motivação é da gente. Isso aí. Eu sou capaz de estimular a motivação que existe em você. Através de impulsos, de outras coisas, eu consigo estimular isso. Mas a motivação é algo interno, intrínseco. Você é capaz de transformar as suas atitudes, o seu olhar, a sua mente de forma motivada. Eu não consigo fazer isso. Tá? Mas o que a gente faz é contagiar a pessoa. Daí Eu estimulo. ela que tem que querer. Isso aí. Eu posso te estimular. Para fechar.
Aqui a gente só... É bem rápido, enfim, mas eu acho que deu pra gente capturar, trocar informação. A gente quis usar o BOP porque é um modelo de equipe, tá sempre buscando melhorar. Um membro da equipe morre pelo outro, o líder se coloca no front para defender o time dele, eles treinam exaustivamente para alcançar a excelência, entregam como resultado, combatem o perigo, vivem adversidades, tramitam no caos e por aí vai. Então, hoje eles são modelos para nós. A gente, enquanto corporação, ouve pessoas do BOP para a gente poder traduzir isso em ferramentas, em ações para desenvolvimento de equipe, tá? Só para vocês saberem. Por isso que eu trouxe o exemplo do BOP aqui. É um case também que a gente estudou no MBA esses dias. Tivemos que desenvolver um artigo, um trabalho falando de resiliência, antifragilidade, liderança em tempo adverso, seja assim como você quiser falar. Peraí que ainda tem mais um slide ali. Que Ué, não tá na conclusão? Aí eu vou fechar e a Paula acaba. Isso aí. O que eu queria falar para vocês? Queria mostrar minha família e falar do câncer. Vocês acham que doença, enfrentar uma doença e as suas sequelas, pode se traduzir em uma crise? Claro. Enquanto eu fiquei doente, eu estava premeditando a doença, eu projetei algo no futuro, que foi o meu boteco. Naquele momento eu bebia. E aí a gente se divertia em relacionamento, fortalecendo laços, desenvolvendo resiliência, buscando apoio para enfrentar a doença que eu sabia que ia vir forte, dado o diagnóstico que eu tive. Então isso foi muito importante para mim, para me manter em pé. A partir daí, eu vou resumir, eu falei, eu estou em transformação. Então hoje eu não bebo mais, eu era alcoólatra, não admitia isso, era fumante. N coisas que eu fazia que hoje eu não faço mais. Estou convertido, então hoje eu sou uma pessoa cristã. Acredito piamente em Deus. Se não fosse por Ele, eu não estaria aqui. Por quê? Isso só ocorreu para que eu pudesse agora estar transmitindo para vocês essas palavras, esse período de vivência que eu trouxe até agora. E eu tenho certeza que eu tenho muito mais para fazer. Em questão de representar Deus e aquilo que houve na minha vida. E aí, por isso que eu falei que as crises da minha vida foram só oportunidade. E aí, parece brincadeira, mas eu agradeço por ter tido câncer. Entendam como queiram. Essa é uma adversidade da vida, que faz você olhar de outro modo, de outro modelo, entender o que você vai fazer daqui para frente. E entender que só Deus é capaz de fazer, de trilhar, de programar esse caminho. Então confiem nele, depositem o seu dia nele, para ele, por ele. Pensem o seguinte: a sua voz, a sua palavra, o que sai daqui, tem muito poder. Eu vinha falando com a minha esposa o seguinte: diferença entre medo e fé são a mesma coisa. Só que, quando eu projeto medo na minha vida, eu estou simplesmente colocando fé naquilo que eu não quero que aconteça. Então, o medo de ter câncer que eu tinha enquanto eu fumava e eu bebia, eu projetava em palavra e pensamento, mas eu não parava, e eu tive. Então pensem nisso, projetem coisas boas, coloquem o seu pensamento em Deus. O medo anula a fé, na mesma proporção, tá? E o que eu disse que eu ia falar aqui para fechar é o seguinte: vocês tiveram um precursor, um fundador, que valorizava sobretudo o ambiente família.
E eu tive conversas com ele no fim da vida. Uma das preocupações base, família. Como é que vai ser? Mas eu tenho plena consciência, palavras dele, de que eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu deixei o legado que eu tinha que deixar. Então eu vou partir em paz. Mas eu não vou dizer que eu não estou preocupado. Só que a preocupação dele não era só o núcleo familiar. Era todo mundo aqui que exponencialmente projetado constitui pelo menos mais 3, 4, 5 pessoas. Entendam o seu propósito. A partir de agora, quando eu perguntar, respondam de primeira. Quando me perguntam de propósito, eu sempre falo família. É o elo mais forte da minha corrente. Muito obrigado. Tem orgulho dele. Meu marido. Deixa eu finalizar com o texto. Alguém aqui conhece Neemias? Quem conhece Neemias? Neemias foi um homem que foi um líder na crise. Ele era copeiro do rei e em algum momento alguém chegou trazendo notícia, o irmão dele. Olha, Jerusalém está passando por problemas. Os muros estão abaixo, a gente precisa voltar para reconstruir os muros. E Neemias volta para reconstruir os muros. Ele primeiro vai no rei, ele lidera para cima, a gente está falando de liderança 360, ele vai no rei e convence o rei a dar cartas para ele passar pelos caminhos que ele precisava passar, licença para ele passar, deu madeira para ele reconstruir os muros, deu material para ele. E ele voltou para Jerusalém. Quando ele chegou lá, ele passou um tempo. Ele passou 3 dias olhando, mapeando tudo que ele precisava. E aí ele convoca o povo para reconstruir os muros de Jerusalém. E tem aqui um texto núcleo que eu quero ler para você dessa história. Leia. Neemias é um exemplo de liderança em crise. Ele vai ensinar muita coisa para você, líder. E quando o Márcio quando a Angélica falou de liderança, você está liderando o seu processo, a sua família, a sua casa. E a Bíblia, ela tem muito ensinamento para a gente. E eu vou ler aqui para você, está em Neemias 2:18. Diz assim, ó. Então, Neemias falando, então lhes declarei, ele falando para o povo, lhes declarei como a mão boa do meu Deus estivera comigo. E também as palavras que o rei me falara. E aí o povo responde para Neemias, levantemo-nos e edifiquemos, e fortalecerão as mãos para a boa obra. Quais são os aprendizados de Neemias? Reconhecimento da ação de Deus. Ele não confiava apenas na sua estratégia, ele era ótimo. Ele montou uma estratégia perfeita, mas ele era totalmente dependente de Deus. Comunicação inspiradora, né? Quando ele chama o povo logo responde. Levantemos e edifiquemos. Esse é o líder na crise. Mobilização para a ação, a resposta foi imediata. E o final, para concluir, fortalecimento coletivo. Neemias não era só não estava querendo só fortalecer o povo, mas ele estava realizando uma obra, e uma obra em conjunto. A gente não faz nada sozinho, a gente depende um do outro. Tem uma frase muito clichê: se você está fazendo algo sozinho, é porque é algo pequeno. Se você quer fazer algo grande, olhe para o lado, essa pessoa que está do seu lado vai te ajudar a fazer isso. Tá bom? Muito obrigada, gente.